Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma honra e uma alegria tê-lo aqui e espero que você curta o conteúdo que a gente tem postado aí nas redes sociais, em especial aqui no YouTube. E se você curtiu, se inscreva, compartilhe, dê o seu like para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo. Hoje nós vamos tratar de um tema específico chamado período de graça. O que é o período de graça? Como é que você pode utilizar desse sistema, desse período, para se beneficiar em relação a ter um benefício, por exemplo, previdenciário? A ideia principal aqui, como sempre, é informar, trazer um vídeo de questões informativas para que você tenha mais conhecimento sobre o direito previdenciário. Olha que interessante. Nós sabemos que, por conta da pandemia, do coronavírus e diante do que está acontecendo no Brasil e no mundo, as pessoas têm, inclusive, perdido os seus empregos e não têm conseguido continuar pagando o INSS. E, além disso, aqueles que são empresários, às vezes, também por conta da questão do coronavírus, acaba não tendo condições de fazer os seus recolhimentos e fica aí um tempo sem pagar. E o período de graça, que é o tema que a gente está tratando agora, ele vem justamente segurar essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam, mesmo sem estar contribuindo para o INSS, receber um benefício caso sejam acometidas de algum infortúnio. Por exemplo, alguma doença que incapacite ou tenha falecido e gere pensão por morte, assim por diante. Mas o que é e em que se resume o período de graça? É o período pelo qual você, segurado do INSS, mesmo sem estar efetivando as suas contribuições mensais para o INSS, pode fazer jus ao rol de alguns benefícios, como o benefício por incapacidade temporária, permanente, a pensão por morte para os seus dependentes, se você assim tiver necessidade. Em suma, esse período de graça, ele é um período que você recebe, você tem todos os direitos previdenciários sem contribuir. Você estava trabalhando, perdeu o emprego e aí com a baixa na carteira, sem o emprego você não voltou a contribuir, você fica garantido naquele sistema, independentemente das contribuições. Mas isso tem um prazo, esse período de graça não é eterno. Então, o período de graça, inicialmente, ele é de 12 meses se você ficou sem contribuir para o INSS. Então, eu estou trabalhando, normalmente trabalho lá exatos 4 anos e depois, no 5º ano, eu sou mandado embora por qualquer motivo ou a minha empresa não está mais rendendo, eu não consigo mais efetivar as contribuições, não estou tirando mais pedido e eu fico sem pagar. O INSS vai entender que você parou de pagar no sistema por algum motivo e você tem ali 1 ano de período de graça, exatos 12 meses para que, se acontecer alguma coisa com você, se você ficar incapaz, se você falecer, se você ficar temporariamente incapaz, você receba um benefício. Então você tem 12 meses de período de graça. Mas a questão não para por aí. Muitas pessoas acabam ficando por mais do que 12 meses sem possibilidades de voltar a contribuir para o INSS. E aí, o que acontece? Esse período de graça ele pode ser estendido de 12 para 24 meses. Ou seja, você pode ficar até 24 meses sem contribuir para o INSS e mesmo assim ter direito a alguns dos benefícios que a Previdência Social te oferece. E como é que você prorroga? Aumenta de 12 para 24. De 12 para 24 você consegue aumentar desde que você tenha já efetivado contribuição para o INSS por mais de 120 meses. Se você tiver já contribuído para o INSS por mais de 120 contribuições, sejam elas consecutivas ou não, mas desde que neste período você não tenha perdido a qualidade de segurado, que a qualidade segurada é o vínculo que te mantém ligado com o INSS. Se você deixar de pagar e fica 10 anos sem pagar, você perdeu a qualidade segurada. Aqui, o período de graça, ele interrompe essa perda de qualidade de segurado por um determinado período, 12 meses inicialmente, podendo ser prorrogado por 24 meses se você tiver já contribuído para o INSS por mais de 120 meses.
E não para por aí. Além de 24 meses, você pode prorrogar ainda mais por 36 meses. Então começa com 12, vai para 24, se você tiver contribuído por pelo menos 120 meses, sem a perda da qualidade de segurado, e você consegue ainda prorrogar para 36 meses. E como é que você prorroga para 36 meses? Primeiro passo, você tem que ter as 120 contribuições, já prorrogou para 24. E o segundo passo, você precisa continuar desempregado e o sistema previdenciário precisa saber disso. Rodolfo, como é que o sistema previdenciário sabe que eu estou desempregado? O recebimento do seguro-desemprego é um dos mecanismos utilizados para a extensão até 36 meses. Mas isso gera muita discussão, inclusive na justiça, já que administrativamente a gente tem às vezes mais dificuldade de provar isso. Então antigamente você teria que ir até o Ministério do Trabalho, levar a sua carteira do trabalho e efetivar um carimbo na carteira informando que você ainda continuava após os 24 meses desempregado. Hoje você tem uma maior facilidade, você faz o seu registro no Sistema Nacional de Emprego. Você entra no Sistema Nacional de Emprego e informa que ainda continua desempregado e aí de 24 meses você vai prorrogar para 36 meses. Legal, consegui prorrogar para 36. Qual é a importância disso? A importância disso, e aqui vou trazer um exemplo real, prático, que acontece e que eu já tive aqui no escritório. Uma pessoa faleceu, quando ele faleceu, a esposa dele tentou ir no INSS fazer o pedido de pensão por morte. A pensão por morte foi negado, alegando que o falecido já havia perdido a qualidade de segurado. Porém, o INSS não observou que esse segurado ele tinha mais do que 120 contribuições, então de 12 prorrogou para 24 e além disso ele tinha recebido o seguro-desemprego e esse seguro-desemprego o recebimento do seguro-desemprego dele quando ele ainda era vivo garantiu a extensão da qualidade de segurado, ou seja, até os 36 meses e aí nós conseguimos reverter essa decisão administrativa de forma judicial e a pessoa recebe até hoje a pensão por morte do falecido marido, que tinha sido negada pelo INSS. Então você que teve aí seu benefício negado ou a pensão por morte negada, verifique se você faz jus a alguma dessas extensões do período de graça e se fizer, peça o seu direito, porque você tem todo o direito e dever de exigir isso da Previdência Social, desde que você prove 120 contribuições para prorrogar para 24 e, além disso, o registro no Sistema Nacional de Emprego ou o carimbo na carteira de trabalho que o Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer para você. Existe uma certa dificuldade de conseguir esse carimbo ou esse registro, mas você consegue fazer isso através hoje da internet, buscando ou fazendo um protocolo no próprio INSS informando que você está desempregado. Essa era a minha contribuição de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, lembre-se, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal, porque assim você vai receber todas as nossas notificações. Um abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo.